E para a nossa última mesa do dia, do primeiro dia do nosso seminário, para que a gente possa falar sobre direitos humanos, né, e a maneira como eles estão sendo atacados, eu convido a professora doutora Heloísa Matos Lins, da Faculdade de Educação da Unicamp, Rosângela Cristina Gonçalves e Elvira Pimentel, para compor a mesa e falar sobre o ataque aos direitos humanos, as políticas de redução de desigualdades e promoção de pluralidade. Peço, então, às nossas palestrantes para que façam sua audiodescrição antes de iniciar sua fala. Bem, para iniciar, então, essa mesa, eu convido a professora Rosângela Cristina Gonçalves, ela que é mulher preta, doutoranda em Educação pelo Grupo de Pesquisa GPEJA e mestre em Educação pela Unicamp, especialista em Gestão Educacional e Cidadania e Cultura, graduada em Ciências Sociais, licenciada em História, professora de Educação Básica na Rede Pública Estadual de Campinas, tutora facilitadora na Univesp. É também colaboradora no BNI-INEP, na elaboração de questões para o Enem, em SEJA e SAEB. Ela é ativista e militante da questão étnico-racial e feminista. Rosângela, a palavra é sua. Boa tarde a todos, todas e todes. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o convite feito pela professora Thelma Vinha, na figura da minha amiga Elvira, participar desse evento. Não é só uma correção. Quando eu mandei o currículo, eu ainda estava cursando doutorado, agora eu já sou doutora. É só um leve... Eu quero iniciar a minha fala a partir do meu lugar de mulher preta, não é? Professora durante 32 anos na educação básica. Então, eu me constituí professora e depois eu me tornei pesquisadora. Mas eu quero falar desse lugar de professora, de chão de escola, de quem vive ainda. Eu sou aposentada de um cargo na educação pública estadual, mas eu ainda estou em sala de aula, né, com 58 anos de idade, dando aula para os nonos anos, para o ensino médio, ainda estou lá no chão da sala de aula. Então, a minha fala vai contemplar essa pessoa que me constituiu e que eu me tornei, não é? E, a partir daí, eu quero falar da educação, mas da educação pública estadual, não é? E, hoje, pela manhã, nós tivemos algumas falas aqui, e eu não poderia deixar de mencionar, não é, quando, de manhã, a professora Thelma, ela trouxe que as maiores violências, elas são praticadas por alunos negros, elas são sofridas, né? As mais severas, as punições mais severas são para estudantes negros. 44% dos estudantes também afirmam a demora de um tempo para começar as suas aulas. E agora, de manhã, também a professora Rebeca trouxe também algumas falas, né, que vai corroborar com o que eu penso, com o que eu estou trazendo para vocês. Então, é desse lugar de chão da escola que eu quero falar, não é? E eu quero trazer esse desmonte, esses ataques que nós, professores da educação pública do Estado de São Paulo, estamos passando.
nós estamos enfrentando, nós estamos vivendo ultimamente. Aqui, acho que tem muitas pessoas de escolas municipais ou de escolas particulares, mas é muito importante que a gente traga o que vem se tornando, ou o que tem se tornado, a educação pública estadual. Eu começo, não é, com essa reflexão da professora, historiadora norte-americana, Lian Hunt. Ela fala: a luta pelos direitos deve ser constante, pois eles estão em constante disputa. E a gente tem visto isso, a gente tem vivido isso, né? Ela aponta que os direitos permanecem sujeitos à discussão, porque a nossa concepção de direitos, né, ela depende muito de quem tem o poder da caneta. E a gente tem visto isso, né, na educação pública estadual, a gente tem visto isso até para falar dos Estados Unidos, para falar dos ataques, né, que a educação vem sofrendo, não é? E para falar desses ataques que chega e atravessa o profissional da educação. Não é? Então, esse desmonte que a gente vive, esses ataques, eles já começaram nos anos 90 do século passado, com a reorganização da educação básica. A municipalização do ensino fundamental nos anos iniciais, que foram prejudicando crianças e também professores. Né? Eu fui uma das que sofreu essas consequências desse processo lá nos anos 90. E depois, já adentrando os anos 2000, não é? O século XXI, esses ataques à educação continuaram. Ora, o governo estadual atacando a nossa liberdade de cátedra, de ministrar as nossas disciplinas, ora fazendo ataques diretos ao currículo e à implementação de propostas, não é? Propostas, principalmente, que atacam a formação do sujeito dentro do espaço escolar. A gente está num seminário de convivência, nós estamos falando de sujeitos, a professora Luciana acabou de falar agora sobre equipes de ajuda, não é? E eu pergunto, enquanto ela falava, eu fui redesenhando a minha fala, e uma das perguntas, não é, que a professora trouxe vários dados sobre o sofrimento emocional dos adolescentes. A minha pergunta é: e o sofrimento emocional dos docentes? Onde fica? Posso passar? E aí, recentemente, semana passada, saiu uma reportagem que fala desse adoecimento dos profissionais da educação básica estadual. Não é? Então, a rede estadual de Campinas tem 12.800 afastamentos de professores por problemas de saúde mental em 2 anos. Então, a gente tem, assim, as redes de apoio, a equipe de ajuda para os alunos, mas a gente precisa de uma rede de apoio, de uma equipe de ajuda para os professores, porque são esses professores que poderão auxiliar os nossos alunos. Mas se a gente tem um número desse de professores que são afastados por saúde mental, quem vai auxiliá-los? E como que isso vai chegar para os nossos alunos? Então, esse é um dado alarmante, alarmante. E aí, aqui eu trago um trecho de uma reportagem que fala sobre essa situação de adoecimento do docente nas nossas redes estaduais. Vai falar do afastamento de professores da rede estadual de ensino de Campinas por problemas de saúde mental. Esse é o principal motivo das licenças concedidas aos profissionais. Vamos já acionar a nossa repórter Júnia Vasconcelos, que vai trazer esse destaque para a gente ao vivo a partir de agora. Júnia, com você.
Oi, Jonathan, bom dia para você, para todos que nos assistem. Pois é, número de afastamentos que é alarmante, preocupante, viu? Olha só nos últimos 10 anos foram mais de 12.800 licenças médicas expedidas, né, que causaram aí o afastamento dos professores por causa devido à saúde mental. E aí transtornos mentais e comportamentais. Vou só citar alguns aqui, né, porque a gente está construindo uma reportagem sobre isso, mas olha só, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, síndrome de perseguição, esgotamento, o famoso burnout, né? E esse número de mais de 12.800 licenças médicas, gente, representa 37% do total do número de afastamentos, quando se leva em consideração outros motivos. Então, é uma porcentagem muito grande aí que é direcionada para a saúde mental, que tem afastado vários professores da rede estadual de ensino, isso quando a gente traz os números aqui em Campinas, viu? A gente conversou com um especialista que traz aí alguns fatores que podem ter contribuído, né, para esses afastamentos. Vou citar alguns aqui já. Olha o que a especialista disse: desvalorização da profissão, isso não só a nível de salário, tá? Isso, aqui entra também a questão do comportamento da própria sociedade diante dos professores, que tem havido aí uma desvalorização da profissão. Rotinas exaustivas, desrespeito dos alunos em sala de aula, assédio moral. Então, tudo isso tem contribuído, né, tem afetado a saúde mental dos professores e causando o afastamento deles das salas de aula, né? Uma situação que chega a um ponto, gente, a gente entrevistou alguns professores hoje pela manhã, de professores que estão hoje afastados terem medo de retornarem para as salas de aula. Então, imagina chegar nesse ponto, né, ter o receio de voltar, e muitos ali têm a vocação de lecionar, de ensinar, e hoje, quando retornam, tentam retornar, sentem medo de retornar às salas de aula. Então, chega numa situação desse nível, segundo relatos de professores que a gente entrevistou mais cedo, que vocês vão conferir logo mais, essa questão toda que está acontecendo com os professores da rede estadual de ensino aqui em Campinas, né? Então, a gente está preparando essa reportagem. Bom, essa reportagem, ela é um pouco extensa, dura 12 minutos, né? E como a gente tem um tempo aqui, mas ela está no portal do G1, para quem quiser acompanhar. Mas são esses os números, não é? Então, é esse retrato... Vai falar do afastamento. Esse retrato que a gente tem. Então, esses afastamentos por licença, eu fui uma das que tive que me afastar o ano passado por licença de saúde, e fui, esse ano, prejudicada porque eu não tive 75% de frequências, e aí eu tive que pegar uma carga horária reduzida, eu não pude pegar uma carga horária maior, não é? Eu tive que, hoje eu estou na sala de aula com 9 horas aulas, por conta, eu estou sendo penalizada por conta de um afastamento por saúde que eu tive o ano passado. E o meu afastamento foi justamente por estresse, não é? Então, são esses ataques. E a pergunta é: e quem cuida de nós? Como que nós podemos cuidar do outro? Quem olha para as nossas dores, quem olha para as nossas demandas, não é? Então, são um dos ataques que a gente vem sofrendo na educação básica estadual, né, na rede pública estadual aqui no estado de São Paulo. Aqui a gente tem mais alguns números mostrando, não é, como que ocorreram esses afastamentos, essas licenças médicas, né, passando de 2014, a gente teve, pré-pandemia, um aumento muito maior, depois, 2020, por conta da pandemia, a gente estava em home office, e foi o período em que o professor mais trabalhou. Em home office foi o período que o professor mais trabalhou. Eu trabalhei, e todos que estavam na rede pública, nós trabalhamos. E esse período não foi contado, por exemplo, para algumas evoluções que eu poderia ter. Foi o período que o professor ficou ali, quase que full time à disposição, e esse período, para as gratificações, para as licenças, eles não foram contados. Veja o absurdo, não é, que a gente vem sofrendo nesse momento. E alguns ataques vivenciados pelos docentes nos últimos anos. Eu elenquei aqui
uma meia dúzia deles, mas poderia ser muito mais. A perspectiva das reformas empresariais no interior dos sistemas escolares. Então, a gente está vivendo aí como que eu posso colocar? Privatização, não é? E aí, o que nós vamos fazer com os professores, não é? Outra instituição, não é? Vindo, não é? Tomar conta de uma educação pública, e hoje foi falado aqui de manhã, a escola pública, ela tem que ser valorizada. E a gente está, no estado de São Paulo, nós estamos vivendo esse retrocesso, né? Com essa perspectiva dessas reformas empresariais. Já tivemos acho que 12 escolas, 17 escolas já foram privatizadas e tem outras 30 aí nessa listagem. O crescente processo de expropriação do saber e do papel docente, né? Nós estamos tendo essa expropriação do nosso saber docente via plataformização, né? Então, assim, é um problema que eu vou trazer aqui e mostrar. A transferência das verbas da educação para as empresas de tecnologia, o mito da inovação da tecnologia como recurso educacional, porque isso é um mito. Vamos trazer as tecnologias, as escolas têm os tablets, têm os notebooks, só que isso é um mito, porque o papel do professor é primordial ainda. Né? Agora a gente está vendo a inteligência artificial também chegando e tomando conta, então a gente tem que repensar também esse papel. Não é? A mecânica da repetição, a gente tem visto isso, eu uso do adestramento, das dezenas ou centenas de cliques nessas plataformas como forma de monetização. Não é? Então, a gente tem visto esse adestramento, o menino fica ali apertando, e muitas vezes ele tem que fazer as tarefas, hoje ele tem que cumprir uma média de 60% das tarefas, isso vai contar no rendimento dele, mas você percebe que os meninos, eles fazem essas tarefas, mas eles não estão dialogando com o conhecimento, com aquilo que foi ensinado. É uma mecanização de apenas apertar, porque falaram para eles que precisa, não é? A escola precisa aparecer azul, ou verde lá no BI, que é um instrumento de controle, não é? Se a escola atingiu, se a escola conseguiu. Então, a gente está vivendo, não é? Essa mecanização, esse adestramento desses alunos. A demonização do livro didático, não sei se vocês chegaram a acompanhar, o ano passado a gente teve um problema, porque o secretário da Educação do Estado ele não queria adotar o PNLD. E aí foi uma briga para a gente poder conseguir, porque, segundo o secretário, as plataformas já dariam conta, e o PNLD não seria mais necessário. Então, assim, algumas escolas, se você procurar alguns livros, elas não existem ou eles estão no depósito, né? E as crianças são obrigadas a seguir os slides, as aulas prontas, então o professor perdeu a liberdade de preparar a sua aula, e eu já peguei alguns erros nesses slides, por exemplo, recentemente tinha um erro falando assim, a proclamação da República do Brasil ocorreu em 1989. Um outro erro que eu peguei, uma realidade, eu trabalho com geografia também, e os alunos, o exemplo que estavam nos slides era o exemplo do Paraná. E eu trabalho com um aluno na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Não é? Então, a gente vê também então, essa demonização do livro didático e a expropriação docente, a tentativa de neutralizar o professor como intelectual. O professor passa anos, não é? A gente estuda, a gente prepara, e aí parece que nós somos facilmente descartáveis.
como criador de estratégias, porque eu tenho que seguir o LEMOV, né? Eu tenho que seguir outros. Agora separa, como se nós, professores, não tivéssemos aula de didática, de metodologia de ensino, enquanto um slides vem falar, agora você para, o aluno vira do lado, vamos trabalhar em par. Agora, então, assim, é muito robotizado as orientações que a gente tem visto com essa plataformização. E o professor mesmo, a avaliação, as estratégias deles, elas são colocadas de lado. Recentemente, semana passada, um colega, cheguei na escola onde eu leciono, e a coordenadora estava, olha, vocês têm que aplicar a avaliação, porque é uma avaliação que vem pronta, quem não tiver, aí sim, quem não tiver, nós não temos tablets para todo mundo, mas aí os alunos podem pegar e fazer no seu próprio celular. E o professor chegou, de língua portuguesa, falou para mim, ele falou, mas eu já tinha preparado a minha avaliação. Eu falei, fala para a coordenadora. E ele falou, olha, eu não posso fazer essa avaliação nas últimas aulas, porque eu preparei a minha. E, para minha surpresa, e para dele também, ele ouviu a seguinte frase, professor, a sua avaliação não é importante. Essa, institucional, que vem da secretaria, ela é mais. Como é que o aluno vai valorizar o professor? Se a avaliação da aula que ele fez, que ele preparou, a própria coordenação fala que não é importante. E ele tem que fazer a que está lá. O professor já vai para a sala desmotivado. Ele já vai para a sala falando, eu estou aqui por quê? Se a avaliação vem pronta e não contempla o conteúdo que eu preparei para os meus alunos, né? Então, essa é uma realidade que a gente vive. E, recentemente, o secretário esteve no Paraná e ele fez essa fala. Ter a reprovação como possibilidade faz o aluno estudar mais, avalia o secretário. Tá? Saiu no jornal Zero Hora, lá do Paraná. Então, assim, a gente brigou tanto, né, quando foi colocada a aprovação automática, e a gente falava, não é desse jeito, e agora vem o secretário e fala, pode reprovar sim, isso vai obrigar o aluno a estudar mais. Então, olha os retrocessos que nós estamos vivendo dentro da educação pública estadual. À frente, né, esse secretário está aí à frente da maior rede, né, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, ela tem mais de 200 mil professores. Não é? Então, se fosse uma empresa, seria uma das maiores empresas do Brasil. Não é? E a gente vê esse atraso, esse retrocesso. Não é? Então, estamos diante de uma alienação, de um esvaziamento da humanização do ensino. A humanização do ensino ela ficou travada e ficou mecanizada. Nós também estamos diante da substituição da utopia de preparar as pessoas para o exercício da democracia para uma distopia de preparar a pessoa para ser um consumidor ou um entregador de marmita. Né? A uberização, é isso que a gente tem visto, principalmente na escola pública da periferia, né? Que a gente vê esse retrato. Como o espaço das humanas vem sendo ocupado por itinerários formativos delirantes e pelo avanço do precário ensino técnico e empresarial. Não é? Nós temos lá na escola o técnico em administração, e começou o ano passado, e eu perguntei para os alunos, por que você escolheu fazer o técnico em administração? Ele falou, porque era mais fácil. Mas ele nem entende o que ele vai fazer após ele concluir esse ensino técnico. Então, foi enfiado goela abaixo das escolas, dos professores, foram tiradas algumas disciplinas em prol desse ensino profissionalizante. Não é? Nessa forma como ele está, sendo que a gente já tem no estado de São Paulo as ETECs, as ETECAPs, os COTIL, o COTUCA, não é? Então, não precisa, e os institutos federais também que dão conta dessa formação técnica do nosso estudante.
Aqui, para vocês verem, quando eu faço a crítica à plataformização, essas são algumas das plataformas que os alunos da rede estadual têm que acessar. Só no ensino médio são 11 plataformas. 11 plataformas que ele precisa acessar. Então, é muita coisa, não é? É a substituição mesmo, a demonização da pessoa, do ser, não é? Para essas plataformas que eles têm que dar conta. Aqui eu trago uma professora, não é, que foi espancada por pais de alunos por cobrar dever de casa, e agora ele tem a tarefa SP. Não é? E aqui é um desabafo de um profissional que agora o governo voltou à prova, chamada prova de mérito. Eu só tenho aumento, então é a meritocracia, por merecimento. Não é? Eu já prestei 2, esse mês de abril vou prestar mais uma, para ter 10,9% de aumento. Não é? E os nossos dissídios não existem mais. Então, essa prova de mérito, para eu ter um aumento no meu salário, eu tenho que prestar essa prova, eu tenho que acertar X questões se eu estou no nível 1, tenho que acertar X mais Y se eu estou no nível 2. Então, essa é a situação desse professor. E aí eu volto a perguntar, nós precisamos de uma equipe de ajuda, professora Luciene. Aqui, o controle que é feito diariamente, não é? Essa aqui é a minha página, então aqui são os controles que são feitos, o aluno presente, não é? Então o aluno a gente tem que registrar, fazer a chamada, e se tiver vermelho é porque a presença está abaixo de 75%. Então a escola faz a busca ativa, liga para a casa dos alunos, chama os alunos. Não é porque a escola vai ficar no vermelho lá no BI, no Super BI, vai ser cobrada. Não é? Aqui também eu trago, por exemplo, uma diretoria de São Paulo, né, a gente tem os agentes, ela tem 108 vagas, com uma remuneração de R$ 1.640 por 40 horas semanais. Não é? E 2.300.000 estudantes, eles não têm uma estrutura mínima, não é? E a grande maioria deles, 86%, são estudantes pretos, pardos e indígenas. Então, outro recorte que a gente tem que fazer também. Aqui, por exemplo, é a quantidade de horas, né? Que a gente tem, as disciplinas aí que a gente tem, o total de presenças, a quantidade de aulas. Então, tudo isso agora é controlado. Não é? Então, a gente tem aí esse controle pela Secretaria da Educação. E aqui eu trago uma outra história que ocorreu agora, semana passada, de um aluno, não é? Uma mãe reclamando de um aluno que foi agredido dentro de uma escola pública estadual na cidade de Franca, aqui no interior, né, do estado de São Paulo. E ela fala, não tem cabimento uma situação dessa, porque o menino foi agredido e a diretora mandou ele para casa, e depois avisou a mãe. Né? Então, são essas as situações aí de violência também. Não é? Então, o professor está adoecendo, a violência está aumentando, então esse é um mapa, não é, da rede pública estadual. Não é? Esse aqui foi a agressão que o menino sofreu, não é? Aqui, mais um pouco aí da quantidade dos professores, aqui agora aparece a formação do professor, se ele é efetivo, se ele não é, qual a carga horária que ele tem, né? Então, para a gente ver, nessa sala do 9º ano C, eu só tenho 3 professores efetivos, os outros são contratados e os outros são OFA. Não é? Então, assim, o professor ele acaba não tendo vínculo com a instituição, porque esse ano ele está aqui, no ano que vem ele está em outro lugar, no próximo ano ele está em outro, ele não vai ter esse vínculo com a instituição. E como que ele pode praticar esse cuidar? Não é?
Aqui também, não é? A quantidade de disciplinas, reduziu-se a quantidade, nós das ciências humanas, né? Nos anos finais, eram 4 aulas de história e 4 aulas de geografia, foram reduzidas para 3. Não é? E no ensino médio, como eu coloquei lá, chegaram os itinerários, e se o aluno opta por um itinerário de ciências humanas e língua portuguesa, ele não tem química, física, biologia. E se ele opta por um itinerário de ciências da natureza, ele não tem história, geografia, filosofia e sociologia. Onde fica a formação crítica desse aluno? Não é? Onde fica essa formação humanística desse aluno? E aí, em 2023, o governo lançou um programa de autodeclaração. Não é? Então, era uma campanha que foi lançada pelas redes. E essa é a parte que mais me preocupa. A minha área de estudo, eu trabalho com a questão das relações étnico-raciais dentro do espaço da escola. A minha tese de doutorado foi justamente falando dos invisibilizados do processo. E a minha maior preocupação é com essa autodeclaração, não é? Porque nessa autodeclaração, o meu problema vai ser o seguinte: quem declara abaixo de 16 anos é a família. Abaixo de 16 anos são as famílias que vão declarar, né, o pertencimento dos seus filhos. E acima de 16 anos é o próprio estudante. Então, a minha preocupação é: será que um pai, diante de toda a violência, diante de todo o racismo, preconceito que a gente tem visto, ele vai declarar que o seu filho pardo é pardo, ou seu filho negro, aí já se for um negro retinto, não tem como. Como que vai ser tratado esse menino na escola? Essa é a minha grande preocupação, não é? O questionamento é, a partir dessa declaração, como esse estudante vai passar a ser tratado na escola, pelos colegas, pelos profissionais, desde os profissionais de auxílio, de apoio às merendeiras, os serviços gerais, a tia do pátio. Como esses estudantes serão tratados? E o pior, a escola que tiver uma quantidade maior de estudantes autodeclarados, pretos e pardos, o que o governo vai fazer? Ele vai mandar mais verba, vai investir numa educação para as relações étnico-raciais, ele vai preparar os professores para lidar com esse público? Essa é a minha grande preocupação. Não é? Qual seria? Ou ele vai cortar a verba, ele vai falar e vai justificar o atraso dessa escola, os baixos índices, foi porque ali só tem preto e pobre. E essas crianças, não é? Então, onde são esses ataques que eu quero pautar a minha fala, e eu quero trazer essa reflexão para vocês. Onde fica a pluralidade? Onde fica a diversidade? Onde fica o multiculturalismo? E como essas escolas vão praticar uma educação para as políticas, para as relações étnico-raciais? E o pior, será que os professores vão afirmar? Está vendo? Como eu já ouvi muito em algumas escolas que eu passei. A escola não vai bem também, olha os alunos, olha a origem deles. E vão segregar essas crianças, agora pela sua origem étnico-racial, pelo seu pertencimento. Então, são essas as questões que eu quero trazer, né? Eu quero pautar. Será que os pais vão querer colocar seus filhos numa escola assim? Como que a escola vai ser vista diante da comunidade? Aquela escola, eu não vou por meu filho, porque ali só tem preto, e essa escola não vai conseguir, e ali ele não vai conseguir aprender. Então, essa é a minha preocupação, não é, dessa autodeclaração. E já concluindo, eu trago aqui, não é, alguns pontos aí. Não há gestão democrática sem convivência democrática. Para pensar a convivência democrática, não dá para retirar a responsabilidade de todos que educam. A escola é um espaço de educação. Começa com a merendeira, que muitas vezes eles contam coisas para a merendeira, mas não conta para a gestão, não conta para o professor. Ela também faz parte do educar, não é? Então, todos têm essa responsabilidade. A gestão democrática é a que faz a convivência acontecer.
Como? Escutando, considerando todos os corpos que habitam a escola e que nela convivem e interagem. Desconstruir as relações de superioridade e hierarquias tóxicas que existem dentro das escolas, garantindo a participação das comunidades escolares e praticando a escuta. Que indivíduos serão formados nessa perspectiva? Qual sociedade será formada? Sociedade baseada no princípio da humanidade para todos, que ela seja respeitada em igualdade, onde todos possam ser conhecidos como sujeitos e representantes da escola. A garantia de uma sociedade menos violenta, que valoriza os indivíduos, conferindo humanidade a todas as pessoas nesse espaço. Essa concepção nos faz experimentar uma vivência transformadora. Então, eu termino minha fala por aqui e agradeço vocês. Muito obrigada. Obrigada, professora Rosângela. Eu convido agora a professora Heloísa Matos Lins para fazer uso da palavra e a apresento. Ela é professora doutora de graduação e pós-graduação da Faculdade de Educação da Unicamp, atuando em várias frentes, entre elas, coordena atualmente o Observatório dos Direitos Humanos da Unicamp, coordenadora do subprojeto de pedagogia PIBID Unicamp, na área de educação em direitos humanos, líder do grupo de pesquisa Infâncias, Diferenças e Direitos Humanos, membra da linha Linguagem e Arte em Educação, e do Grupo de Investigação, Formação Docente e Educação Infantil, FODEI, UNE, Argentina. É parecerista e membro editorial de periódicos acadêmicos e editoras, além de ser parecerista da FAPESP, entre muitas outras atividades. Professora Heloísa, a palavra é sua. Muito obrigada. Opa, estão me ouvindo agora? Pronto. Muito obrigada. Boa tarde a todos, todas e todes. Agora, olha, até me assusto com a altura agora. Boa tarde a todas as pessoas presentes aqui, a quem nos acompanha também pelo YouTube. É uma alegria imensa, uma honra dividir a mesa com a senhora professora Rosângela, te ouvir, lembrando da minha mãe, do meu pai, professores de escola pública também. Digo também porque fui professora da educação básica durante muitos anos e quanta coisa a gente tem acompanhado e visto piorar, né? Então, muito obrigada pela presença, oportunidade de diálogo e contínuas aprendizagens. Queria agradecer imensamente ao pessoal do GPEM pelo convite maravilhoso que vocês fizeram em função dos 20 anos de comemorações desse grupo que tem feito um trabalho que eu admiro muitíssimo, acho que todos e todas aqui também, em função desse enfrentamento em busca de uma alternativa democrática, em um enfrentamento urgente, criativo, que vocês fazem todos os dias. É dificílimo, corajoso. Então, agradecer especialmente a minha amiga, querida companheira de departamento também, da vida, a professora Thelma Vinha, um carinho imenso, não podia dizer não e não queria dizer não, ia dar um jeito para estar aqui com vocês hoje, mesmo que fosse pelo YouTube, acompanhando eu estaria. Então, muito, muito obrigada pela possibilidade de estar aqui e acompanhar essa beleza, aquela mesa que nos antecedeu aqui, me atravessou também de diversas maneiras, e a gente vendo crianças, adolescentes, numa quantidade cada vez maior, e aí Thelma em específico, com a equipe, arregimentando cada vez mais as pessoas nessa direção. Isso é alguma coisa para quem não para na crítica, né? É raro da gente ver arregimentando essas redes de ensino, Vitória, São Paulo, posso pecar aqui e deixar alguma. Então, sei que é uma rede grande, não é pouca coisa, e eu sou uma pessoa que te admiro muito, eu admiro o GPEM. Nas pessoas também da Elvira, a querida Danila, o Vinícius, que nos ajudou muito, e todo mundo nessa rede de apoio que vocês criam, são redes de solidariedade,
numa realidade também de extrativismo, né? As universidades também sofrem disso, como quaisquer escolas. A gente fica refém dessa outra lógica, e vocês sempre buscando reinventar isso. E também queria destacar a importância desse evento, trazendo para além da Unicamp, além da comunidade local, essa possibilidade das outras universidades estarem aqui, outros lugares, estendendo de maneira online. Eu fiz uma colinha aqui, para eu não esquecer. Queria parabenizar e agradecer a equipe técnica, as intérpretes e os intérpretes de Libras. Vou tentar não falar muito rápido, mas eu sei que a gente esquece daqui a pouco disso, desculpa já. Eu queria, para não esquecer, deixar minha homenagem registrada aqui à querida também professora Oli. Infelizmente, eu não vou poder acompanhar esse evento por forças maiores, mas sei que essa homenagem está reservada para amanhã, mas queria deixar aqui a minha admiração também à professora Oli, foi minha professora também, e deixou esses rastros que hoje o GPEM também se inspiram e continuam na proliferação dessa solidariedade que era dela, né, também dela. Então, um desejo de vocês em seguir, mas essa inspiração, sem dúvida, Oli presente, maravilhosa. Né? Bom, eu queria contar um pouco para vocês o que eu pensei quando eu ainda estava sozinha, imaginando como é que eu poderia trazer alguma possível contribuição. E, ouvindo agora, também sendo provocada, atravessada pela professora Rosângela, eu queria dizer que o que eu imaginei tem a ver com uma dimensão local sobre esses ataques que nomeiam a nossa mesa, ataques crescentes aos direitos humanos, às políticas de redução de desigualdades e promoção da pluralidade, como vocês viram aí na programação, mas também entender, ou talvez jogar mais atenção a esse fenômeno, não apenas do ponto de vista local, mas transnacional. E o tamanho da encalacrada que vocês sabem que nós estamos. Não se trata mais de um fenômeno meramente neoliberal. E eu não estou dizendo isso para nos tirar qualquer potência de ação. É pelo contrário. Tenho feito um exercício, como também me inspirou o professor Vladimir Safatli, que é de chamar um gato de gato. Então, para a gente tentar uma sobrevida nesse cenário que vai se avolumando em violências e barbaridades, a gente tem que começar identificando quais são essas barbaridades, para além da constatação, né, mas tentar entender qual é o fenômeno que vai dando uma espécie de organicidade e força para esses fenômenos, né? Então, basicamente, isso que eu pensei em trazer nessa direção do que chamam de glocal, né, que é o global e o local ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando a Rosângela falava aqui sobre as políticas do Estado de São Paulo, a gente talvez deva ter, pelo menos para essa mesa, um indicativo do local, do âmbito local, daquela célebre imagem do nosso governador Tarcísio com o chapéu do Trump, o boné do Trump. Então, é sobre uma ideologia que é partilhada. Eu queria fazer uma nota de rodapé aqui, em termos dessa frase recém-dita por mim, porque eu não quero ficar presa às dimensões políticas partidárias em nenhum momento. A gente está falando de uma articulação de modos totalitários que aparecem na história, ocasionalmente, nas esquerdas também, mas não é disso que eu vou falar agora, porque o fenômeno atual é o totalitarismo e a conflagração de supremacias pelas forças das extremas direitas. Então, nem das direitas republicanas eu estou falando aqui, e quem é adepto, né, dessa corrente partidária, inclusive, não precisa se sentir preocupado com isso, né? Então, não é sobre isso, é uma coisa óbvia, mas eu acho que vale a notinha de rodapé. A gente está falando de totalitarismos que, nesse momento histórico, estão
na direção das direitas, as chamadas extremas direitas, direitas radicais, que repetem outras direitas na história, como o nazifascismo mostrou. Chamar de gato um gato. Eu tenho como interlocução inicial, pensando em provocar essa conversa com vocês, quero tentar ser o mais sintética possível para abrir, e o diálogo que nos interessa mais, essa interlocução com o Achille Mbembe, o filósofo camaronês, que é o mesmo da necropolítica, vocês leram certamente, esse livro também é bastante conhecido, mas é por aí que eu fiquei pensando, e tenho pensado, tenho pesquisado sobre esses ataques aos direitos humanos e não humanos também, os direitos chamados ambientais, da natureza, e como é que, com o Mbembe, por exemplo, que foi um leitor de Fanon, que foi um leitor do M. Césaire, como é que esses autores e autoras, também do movimento negro, nos inspiram a resistir e a organizar o nosso pensamento e as nossas possibilidades concretas de ação no campo político-pedagógico, que é o nosso, nas escolas, sejam da escola básica ou do ensino superior. E o Mbembe tem esse conceito de brutalismo. Então, é sobre isso, quando a gente diz, tentar ver aqui pelo meu celular, que lá eu não enxergo se eu estou de óculos. A gente vai ficando assim, com o passar do tempo, né? A idade vai chegando. Não, está ótimo. Eu estou esquematizada aqui, eu vou que vou. Tentando enxergar lá e cá. Naquela fase que os óculos ainda não são para longe, vocês sabem, alguns sabem, está tudo bem. Então, o Mbembe tem essa compreensão que me parece muito coerente com esse momento, em dizer que não é mais neoliberalismo, que a gente entra numa fase do chamado turbocapitalismo, capitalismo gore. Na literatura isso vai aparecendo de diversas maneiras, mas é uma outra fase do joguinho. A gente ainda não está preparado para isso, nem para a compreensão completa intelectual do fenômeno, né, da voracidade e da velocidade do fenômeno. E o Mbembe está dizendo isso, né, que é um gigantesco dispositivo, esse, de bombeamento e carbonização de algumas vidas, humanas e não outras. Quer dizer, a regra é que os ataques aumentem. Os ataques aos direitos humanos, não humanos, à pluralidade das existências todas. Essa é a regra. Não é uma marola, não é uma onda passageira. A gente vai viver esse momento por muito tempo, lamentavelmente, né? E repito, não estou sendo pessimista, vou tentar trazer a perspectiva que me dá também esperança em continuar e junto com vocês, seguir nas escolas, sejam do ensino superior ou não, né? Então, o Mbembe está dizendo dessa outra fase, né, em que a gente se encontra, que ele chama de brutalismo, que é uma mistura de neocolonialismo com neoliberalismo, com todas as formas de violência e opressão históricas. Eu tenho estudado a questão do adultismo também, nessa máquina de moer gente. Então, ver aquela mesa aqui, por exemplo, com as crianças, me traz também essa esperança, uma mesa anti-adultista. Só para falar um pouquinho de como eu também sou atravessada um pouco antes, para além do que eu tinha preparado aqui, né? Então, a mesa anterior me pegou em cheio, fiquei extremamente emocionada. Esse quadro aqui, uma tabela que nos ajuda a perceber como é que a gente chega nessa situação, pensando em termos relativamente locais, né? A gente não está falando de Estado de São Paulo, de Campinas, mas Brasil, ainda em termos locais. Considerando que esse é um fenômeno transnacional, alimentado pelas big techs, redes sociais, etc., etc. Então, nunca foi tão veloz como agora é também, né? Tem esses aceleradores que passam por inteligência artificial, pelas redes e tudo mais. Então, transnacional, ultra rápido. E esse material aqui foi um exercício que eu fiz pesquisando essa questão também dos valores. Se vocês olharem lá no topo da tabela, está a importância que se dá para as
qualidades, né, na educação de crianças são valores de tolerância e respeito por outras pessoas. Esse é um levantamento recente, é de 17, fiz esse recorte, de 17 a 22. E aí a gente vê, peguei, por exemplo, nesse exercício, para pensar lá, Argentina, Brasil e outros países, não só da América Latina, né, mas considerados desenvolvidos e tudo mais. Finlândia, Nova Zelândia, Espanha, que apareceu muito na fala da professora Luciene, né, com o projeto do GPEM na análise contrastiva. E o Brasil é o pior em todos os cenários, em todos os exercícios que eu faço para fazer uma outra pesquisa, inclusive, que eu aproveito aqui para compartilhar. Em número, vocês estão vendo, 61,4, né? É abaixo de todas as outras, todos os outros levantamentos. O Brasil, e eu teimei, fiz outros recortes temporais, a gente sempre está na lanterninha no que diz respeito à formação das crianças para esses valores humanitários, e quando eu digo humanitários, não antropocentrados, né, voltados aos direitos da natureza. Nós não educamos em casa, nas escolas, como regra, com essa preocupação. Então, não é à toa que também a gente chega, em nível brasileiro, a uma situação tão grave em termos dessa fragilização dos direitos humanos, principalmente para aqueles que não são considerados humanos direitos, né, para todos, todas e todes. Então, a gente vê que tem esses começos, obviamente, punitivistas, né, da nossa história autoritária, mas, para além dessa constatação sobre o nosso ranço autoritário, nas nossas veias cotidianas, tem o fator de que isso não é importante para a educação das nossas crianças e jovens, adolescentes e jovens. É um negócio assustador quando a gente coloca em perspectiva. Perder para qualquer país da América Latina, para começar. E a gente segue perdendo, a gente só perde. Isso é gravíssimo, né? Talvez aqui eu consiga traduzir um pouco mais para vocês dessa forma como eu tenho entendido, tenho estudado as extremas-direitas e como elas têm feito uma série de coisas em termos da fragilização dos direitos humanos, também, principalmente das crianças, mas quando isso acontece, os outros direitos são fragilizados. Aqui a gente vai ver um fenômeno que tem sido estudado não só por mim, mas por vários colegas que se dedicam a esses estudos das extremas-direitas atuais, o que está acontecendo, que é bom a gente prestar atenção em nível local e mundial, substituição e negação do direito pelo poder político. Então, aqui eu coloco em perspectiva o ECA, a Declaração de hoje Carta, com relação aos direitos LGBTQIA+, a Lei Maria da Penha, a Constituição, o Estatuto da Igualdade Racial, etc., 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 que no slide não cabia mais e não era objetivo fazer esse ranqueamento. O fato é que é isso mesmo, o direito, por mais capenga que estivesse, né, tudo que a gente conseguiu avançar em termos das liberdades que foram oportunizadas pela Constituição Cidadã, as liberdades e os direitos de ascensão e de existência das pessoas e grupos que, historicamente, são minoritarizados e subalternizados, agora é exatamente esse o jogo. Não cabe todo mundo nesse ganha-ganha. Algumas vidas serão carbonizadas, isso simbolicamente e efetivamente, né? Nesse sentido, parece que a gente tem uma receita para a possível reviravolta, a nossa possível colocação nesse enfrentamento em termos objetivos, no nosso campo de trabalho, que são as escolas. Defender, é esse o argumento, defender, antes de acontecer todo esse trabalho maravilhoso que a gente vê aqui,
né, que vocês fazem nas escolas, ou tentam fazer, e são boicotados e boicotadas também, porque não é de facilidades que a gente está tratando, né, são temas sensíveis, são temas difíceis de serem colocados em perspectiva, e é justamente por isso que esse grupo, como um projeto de sociedade, esse grupo político, quer fazer essa destruição, né, mais do que diminuição, como a gente vinha vendo no neoliberalismo, para que não aconteça. Então, o primeiro sinal de alerta para nós é o fato de que a gente precisa lutar, enquanto a gente pode ainda, por aquilo que é negado no campo do direito, mas já estava lá. Então, vou dar um exemplo um pouco mais traduzido, talvez, do que eu estou tentando colocar. Nos Estados Unidos, por exemplo, já não é mais possível essa discussão que a professora Rosângela acabou de fazer, e muitas coisas que eu acabei de dizer, em termos dos temas sensíveis. Teoria crítica racial já está proibida lá, a gente não podia estar aqui, lá. Né? Uma mesa assim, lá, já não pode. E aqueles mais de 200 vocábulos na direção dos direitos humanos que o Trump faz questão de passar a caneta na primeira oportunidade que ele tem, né? Quando ele assina o decreto lá com mais de 80 coisas, decretos subsequentes do grande decreto da posse dele. Né? Quando eu digo para vocês da possível oportunidade que a gente tem ainda, é porque a gente ainda pode falar disso e tentar colocar nos projetos político-pedagógicos a defesa desses direitos humanos e não humanos. Isso não é alguma coisa que a gente vê como novidade, né? Também no campo dos estudos críticos da infância, por exemplo, para pegar uma área, existe esse campo do enfoque de direitos. Então, é entrar com uma discursividade e uma ação a partir do que a lei nos garante. A grande coisa é ir para cima com esses elementos concretos que a legislação ainda nos oferece. Ir para cima no sentido de fazer valer nesses projetos locais nossos, né? No caso aqui da Faculdade de Educação, de outros cursos de graduação da Unicamp, né, no plano estadual de educação em direitos humanos, e aí a gente vai escalando. Então, não é trivial, não é pouca coisa a gente lembrar de alguns direitos que estão sendo varridos estrategicamente, porque a gente não sabe, não foi ensinado a fazer um enfrentamento no campo pedagógico do ponto de vista dos direitos. Então, uma coisa que eles sabem fazer muito bem, inclusive tem nome para isso, que é lawfare, que é a guerra cultural no direito. Eles vão lá, esvaziam um termo dos sentidos desse termo, e eles subvertem com outra direção. Por exemplo, liberdade de expressão. Por exemplo, regulação. Tornam censura, qualquer coisa do tipo. Então, é uma espécie de vampirização das palavras. Isso aconteceu no nazifascismo também. Esse fenômeno não é novo. Quem leu a linguagem do Terceiro Reich, do Viktor Klemperer, pode ver o mesmo fenômeno. Vampirizar palavras, distorcer o sentido e passar a usar numa outra direção do direito. Que eles não precisam falar que eles são contra a democracia, que são contra os direitos humanos mais. Eles vão dizer que eles são a favor, mas eles podem fazer esse jogo que é muito inteligente e interessante de vampirização e cooptação dos sentidos. A guerra passa por uma dimensão jurídica. A gente tem que entrar nela, a gente precisa entender esse fenômeno mais, por exemplo, como a anterior ministra fazia, né? A Damares Alves, por exemplo, é uma advogada além de pedagoga. Não é à toa que esse conhecimento jurídico dá margem para uma série de desconstruções, de imobilizações do ponto de vista da prática. Né? Então, entender essa dimensão do direito é fundamental. Aqui eu só estou trazendo algumas
alguns recortes sobre o fato de que não é só sobre direitos humanos, mas a gente já tinha conversado. Aqui também não é para esgotar vocês numa hora dessa do dia, que vai dando aquela coisa no estômago, né, uma certa tontura, sei lá o quê, mas tentei agrupar sobre alguns aspectos, como é que não é só sobre a questão da diversidade. Por exemplo, além de tirar aquelas 200 palavras, mais de 200 palavras do vocabulário americano, lembrando que isso é transnacional e vai chegar aqui daqui a pouco, e já tem aqui, de certa maneira, por outras vias, né? Então, vai engrossar esse caldo. E, nesse sentido, não são só as políticas de diversidade, equidade e inclusão que estão na mira, né? Quando a gente pensa nessa perspectiva antidireitos, e que todos não cabem nela. Tem elementos que vão dando margem para a gente pensar sobre a questão das privatizações extremas. Eu vou chegar nisso, então, aqui eu fui fazendo só alguns recortes, lembrando que não é possível que tudo isso aconteça em tão pouco tempo sem essa questão da cristianização da esfera pública. E eu não sou cristofóbica, antes que alguém taque alguma coisa, que eu sei que vocês vieram para outra coisa, mas eu já saio de casa com um capacete imaginário, psíquico, né? A gente está aqui falando de coisas que são sensíveis em tempos bicudos, em tempos muito difíceis, mas a gente vai precisar falar enquanto a gente puder falar, né? Então, nesse sentido, não haveria possibilidade, um dos elementos, né, para que isso se capilarizasse dessa forma, sem essa cristianização da esfera pública, entendendo que, claro, é uma militarização do modo de compreensão cristã. É uma estratégia beligerante, muito específica, que não define a totalidade do que seria ser cristão, e não é disso que eu estou falando, só deixe registrada a notinha de rodapé. Mas, estrategicamente, é outra coisa cooptada, e se fala hoje, por exemplo, em teologia da dominação. Tem um estudioso muito bacana, que inclusive é teólogo, pastor, que é o Ronilson Pacheco, por exemplo, né? Então, para a gente entender como é que essa onda de brutalismo avançando de novo numa onda colonial, com o apoio da igreja, de algumas igrejas, de alguns segmentos da igreja. Avanço colonial, neocolonial, sem esse fundamentalismo, não existe. Não briguem com o carteiro quando a notícia não é boa. Eu preciso falar algumas coisas, vocês podem não concordar, está tudo bem. Então, a gente está falando de uma outra psicologia das massas, como o Bembe se apoia, nesse momento, no Freud, para dizer dessa fruição, dessa cumplicidade, em que os afetos também são militarizados. As pessoas acabam por participar de uma roda em que esses afetos perversos, eles dão gozos. Né? Então, a gente está falando de gozo perverso também. As pessoas estão aprendendo a gozar de modo perverso, com a desgraça, a morte do outro, nem que não seja física. É isso que é uma nova psicologia das massas. E a gente na educação, né? Quem mandou? Aí, vamos lá. A gente resolveu fazer um trabalho cidadão. A gente resolveu que era isso que possibilitaria uma mudança local e talvez mais ampla, num nível micro, no mínimo, mas a gente não imaginou que ia ser tão difícil. Não sei nas experiências de vocês, mas acho que sim, se a gente prestar atenção, talvez esse seja o momento mais difícil, em que a gente é a última trincheira para que o pior não aconteça. A gente pode fazer muita coisa ainda, mas eu acho que é importante ter essa consciência, né, de que a situação é bem mais séria. Eu estou sem tempo, eu acho que eu falei absurdo já. 5 minutos, gente, vamos lá. Aqui, só para trazer, então, essa dimensão das privatizações extremas, é um artigo em que eu falo disso, se alguém quiser ler, pode baixar gratuitamente. É um artigo chamado "DAF, um futuro às crianças brancas, a adultocracia pós-fascista". Então, a gente está entendendo também, nesse conjunto de brutalismos,
que sem uma anuência privatista não é possível avançar. Então, de novo, lembrando do Tarcísio, hoje na revista Fórum eu estava lendo que ele está organizando um edital para privatizar mais de 130 escolas, além daquelas 33 iniciais, que eu acho que era esse o número, né? Então, sempre essa ideia de privatizações extremas não é possível. E aí eu vou avançar aqui, quando eu tento... Aqui são algumas referências, o que eu estou falando aparece na literatura, né, sobre como existe essa cooptação das famílias, as famílias participando e gozando perversamente também por acreditarem, serem levadas a acreditar que elas vão ser empoderadas e de que, em nome desse Deus, desse elemento religioso, elas estão do lado do bem, e elas acreditam nisso e são levadas a isso. Então, esses referenciais aí, tanto da Melinda Cooper, sobre os valores familiares, como da Nancy Fraser, nos outros 2 livros, dão a mesma direção do Bembe. Eu acho que são leituras que conversam e que podem nos ajudar a entender um pouco mais do que eu chamei de encalacrada, né? Então, eu estava dizendo para vocês das privatizações extremas. Aqui muita gente está bem informada, talvez eu só repita alguma coisa, mas, enfim, se alguém perdeu algum capítulo sobre o que seria privatização extrema, não é só privatização de escola, do direito à educação, em nome do que seria, logo mais, já foi aventado homeschooling, né, educação domiciliar e tudo mais. Agora, a gente está falando de vidas brancas que importam, de maneira deliberada, como a gente viu na campanha francesa, e essa imagem à esquerda, isso está lá no meu artigo. Vidas brancas importam. Então, as outras podem ser carbonizadas abertamente, e esse foi o segundo partido mais votado, né, naquele momento. E aqui uma outra aberração, o Milei, na Argentina, defendendo venda de órgãos, dizendo que depende da situação, mais do que o Milei, né, teve gente no parlamento falando isso, não só venda de órgãos, mas o Rothbard, que é o mentor intelectual da economia, da famosa escola econômica do Milei, defende venda de criança, de modo geral, se as famílias precisarem. É só googar, né? E lá no meu artigo eu também coloco as referências do Rothbard, trechos exatos em que ele vai defender que famílias pobres, necessitadas, possam decidir sobre os corpos de filhos. Então, privatização dos próprios filhos, dos corpos dos filhos. Antigamente a gente falava, esse daí vende até a mãe. Agora o negócio está numa outra escala. Você pode vender o filho. O nome do mercado é o que impera, né? Em nome disso que se faz um projeto desse. Bom, como é que nós chegamos até aqui? Eu acho que eu estou terminando. Acabou o tempo. É isso que você ia levantar para mim, não ia? Olha lá. Acabou o tempo. Como é que nós chegamos até aqui? Então, eu comentava com vocês de início sobre a substituição do direito pelo poder político. Essa é a principal pista que a gente tem, né? A principal evidência, mais do que pista, sobre como esse projeto avança. As redes sociais, a cristianização da esfera pública e outras formas de cooptação que eu não vou discutir aqui, só pincei algumas, dando para a gente, então, além da esfera econômica, outros ingredientes que vão fazer avançar o projeto. Porque, do ponto de vista econômico, tem meios de fomentar a população e as famílias para adesão a esse projeto. Mas é para além dessa esfera econômica que vai haver a possibilidade do que a Melinda Cooper e a Nancy Fraser estão chamando de familismo. Familismo antidemocrático. Então, a gente tem muita coisa contra um projeto de educação emancipatória e muita coisa contra as possibilidades desses projetos de convivência acontecerem logo mais. Isso vai ser criminalizado. Falar de determinados assuntos será proibido terminantemente. Esse é o horizonte lógico.
Esse é o lógico. Não precisa haver pessimismo sobre isso. Já está acontecendo. Na Argentina, em El Salvador, nos Estados Unidos, na Hungria. É só a gente olhar. Tem uma série de exemplos, que eu não tenho tempo aqui de retomar nenhum, além do que eu tentei trazer, né? Então, a gente chega nisso como uma simplificação da realidade, que é complexa. Eles têm uma forma de organizar esse modo de arregimentação, passando sempre por essa perspectiva simplista do mundo, né? Essa é uma coisa que a gente precisa considerar. O Bembe fala que não é possível avançar o brutalismo também sem desrealização. Por isso que a gente está vivendo esse período que se chama, por exemplo, pós-verdade, né? Você tem que provar que a Terra é redonda e coisas do tipo. Ativação contínua de medos e ressentimentos, que eu acho que eu estou repetindo aqui o que ficou lá em termos da mudança da psicologia das massas, né? As pessoas estão apavoradas, porque são apavoradas o tempo todo, principalmente através das redes sociais, por esses grupos. A Butler vai dizer que não é mais pânico moral que está sendo criado, é sadismo moral, né? Tudo em nome da criança que pode ser cooptada por professores, professoras, agentes que são considerados pluralistas, chamados de tudo quanto é nome, né? E demonizados, segundo o filho do ex-presidente, ainda deputado. Vocês viram a comparação, que nós somos piores do que traficantes. Então, é nesse nível que a gente é criminalizado, né? É para esse lugar que a gente está indo. E as outras coisas que eu já falei, só lembrando que isso também vem sendo estudado como guerra cultural e espiritual, por isso que tem ataque ao que acontece nas escolas, nos museus, reorganização de currículo. Não é possível avançar o brutalismo sem o apoio pedagógico, sem a mudança curricular, sem a mudança da esfera cultural em que a educação está inserida. Eu juro que eu estou terminando. Esse é o último. Eu já falei disso, né, que era chamar de gato um gato como uma possibilidade nossa contra essa substituição do direito pelo poder político. A gente precisa falar isso mais, talvez. Eu acho que vocês fazem, mas, enfim, fica para nós essa ideia compartilhada de que a gente precisa nomear os fenômenos para tentar entendê-los e articulá-los. E Paulo Freire nos ensinou que, nesses momentos, é preciso mais ousadia do que nunca. Medo todos nós temos, todas nós temos, porque a gente não é ingênuo. A gente sabe o risco que é falar de determinadas coisas, né? Mas, enfim, Paulo Freire, em Medo e Ousadia, nos inspirando, como fez Abel Hooks depois, enfim, só para puxar um fio. E isso do enfoque de direitos talvez seja uma possibilidade ímpar para a gente poder fazer valer projetos de convivência na escola, do tipo, não é sua opinião mais que vale. Ótimo que você deu sua opinião, se manifestou, mas a gente vai para aquilo que constitucionalmente ainda nos garante a civilidade, não a barbárie. Desculpa pelo tempo, super obrigada. Obrigada, professora Heloísa, sempre inquietante. Eu peço, então, agora para que a mediadora Elvira Pimentel conduza as discussões, ela que é baiana de Feira de Santana, pedagoga e mestra pela Universidade Estadual de Feira de Santana, doutoranda em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp e também membro do GEPEM, GEM e GERAGE, orientadora do cursinho popular TRIO. Suas pesquisas permeiam as temáticas dos conflitos, da formação gestora para a convivência ética, relações étnico-raciais e de gênero. Obrigada. Boa tarde, quase tardinha. Gente, vou passar uma pergunta, né? Foi feita uma pergunta para a gente no chat, mas antes queria agradecer pela ousadia da gente estar fazendo essa mesa juntas, né? Eu acho que é difícil dar nomes
a chamar gatos de gatos, mas a gente precisa, porque a gente precisa, para poder caminhar em direção a uma convivência ética e democrática, que, de fato, a gente pense em uma ética que abranja todo mundo, entender algumas conjunturas sociais para que a gente possa caminhar mesmo na direção do desmonte do desmonte e, para além disso, porque se a gente só ficar tentando desmontar o desmonte, a gente meio que está atrás, né? Porque a gente está correndo atrás do problema. Mas, para além disso, da promoção de uma convivência ética que não permita futuros desmontes. Então, para mim, é muito importante que a gente esteja aqui hoje conversando sobre isso e podendo entender de uma realidade local, né, como a professora Heloíse traz, e aí a Rô traz é que a Rô é minha amiga também perto, a professora Rosângela traz um olhar para essa situação que está acontecendo aqui, e aí a professora Heloísa traz um olhar para essa situação que está acontecendo global, e a gente vê isso se interconectando o tempo inteiro. Porque os processos de privatização, os processos de uberização, de plataformização, eles vão numa direção contrária de uma promoção de convivência. Então, se a gente usa o nosso tempo em favor desses movimentos, a gente vai ter menos tempo para a nossa humanidade. Né? Existe um projeto por trás dessa tentativa de uso do tempo desse jeito. Qual é o tempo que a gente tem para usar, para cuidar das nossas humanidades, se a gente está preocupado preenchendo plataforma? Então, existe um projeto, e eu acho que vocês articulam muito bem essa ligação, né, entre o que está aqui no local, o que está aqui no global. E a gente não precisa ter um movimento só que vem do global para o local, mas é esse movimento que é contínuo e vai se retroalimentando. Né? Então, como que a gente enfrenta isso? E a pergunta que veio é um pouco nessa direção. Né? Quais são, então, as estratégias de luta? Foi feita uma pergunta no chat do YouTube, vou ler assim, para não ficar... não falar com as minhas palavras, né? Estou absurdamente preocupada com a ascensão da extrema-direita e a questão do PNLD. Existe uma forma da gente lutar contra o contra isso que está acontecendo com o PNLD e, consequentemente, a extrema-direita? Então, a gente tem aqui mais alguns pouquinhos minutos, e aí eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre essa luta, né? Porque o reconhecimento desse Estado e dessa chamar gato de gato é importante, e a gente anseia por sim, e o que a gente faz? Né? E como que a gente luta, como que a gente enfrenta? Então, eu acho que vale a pena a gente conversar mais um pouquinho e aproveitar essa pergunta. Tá. Oi, vocês estão me ouvindo? Por exemplo, ontem, a escola que eu trabalho, eu tentei pegar agora, mas já saiu do ar, tinha uma pesquisa para nós docentes, para os discentes e pais, sobre essa escola que eu estou agora. O ano que vem ela vai ser transformada em escola cívico-militar. E o ano passado ela já esteve com esse radar, aí nós entramos, os professores resistimos, chamamos a comunidade, fomos para a rua, fizemos uma manifestação, e a diretora ela retirou essa pesquisa da pauta. E esse ano, novamente, entrou, o prazo foi até ontem, estava, não é, na Secretaria da Educação, na sede, e para a gente votar. Só que, dessa vez, como ano passado nós resistimos, a diretora não comentou com ninguém e não falou com ninguém. Não é? E o prazo era até ontem para a gente escolher. Né? Eu votei, obviamente, contra a escola cívico-militar, mas eu não sei agora qual vai ser o resultado, porque não foi divulgado. E eu não sei, porque o ano passado, a maioria de alguns pais, e aí eu entro nessa questão da extrema-direita, eles eram favoráveis à educação, à escola cívico-militar, porque, segundo eles, os militares iriam consertar a escola, que a escola está muito bagunçada, a escola está, segundo a visão dos pais, então, ia ter mais limite, ia ter mais controle. Não é? Então, a extrema-direita ela está adentrando as nossas escolas via o neopentecostalismo. Não é? Então, os nossos meninos eles chegam, e, por exemplo, na minha escola, eu sou taxada de comunista.
pelos alunos e pelos pais, alguns pais. Então, a gente precisa frear isso. E retirando as ciências humanas, retirando a história, a sociologia, a filosofia, é uma forma dessa extrema-direita, por vias, chegar ali. E o PNLD é uma forma de resistência. Não é? Então, a gente tem que continuar. Esse ano eu fiz a escolha para os próximos 3 anos, nós reivindicamos, queremos o livro na sala de aula, esse menino precisa manusear esse livro didático, ele precisa dialogar com o professor, e não essas plataformas que não acrescentam. Não que nós sejamos contra a tecnologia, só que ela precisa ser regulamentada. Não é ficar o menino o tempo inteiro apertando o botão, respondendo a tarefa. Então, é a resistência. Eu acredito que essa ascensão da extrema-direita, ela está dentro das escolas de educação básica, mas os professores precisam resistir. Para os professores resistir, eles precisam estar bem fisicamente e mentalmente, emocionalmente. É isso. Bom, eu super concordo com a professora Rosângela, lembrando que a gente viveu um momento também, recentemente, em que a gente tinha que pensar ou na direção de armamento ou na direção de uma política contrária com os livros. A gente viveu isso recentemente. Quem era a favor de livros e quem era a favor de armas. Então, naquele momento, por exemplo, a gente criou um PIBID, um programa de formação de iniciação à docência lá na pedagogia, que era com intervenções literárias. Então, a literatura, a gente sabe como tem, historicamente também, um papel de desarticulação desses modos supremacistas de estar no mundo, né? Ela é uma arma poderosíssima para ampliar a nossa capacidade sensível e humana, de fato. Não é só uma questão estética, né, que vem junto, que amplia também. Dizendo, com a pergunta aí sobre o PNLD, me lembrei de uma orientação que eu fiz também recentemente, que virou uma iniciação científica, já foi publicada, da Giovana Luna. É uma estudante de graduação, falando sobre o desmonte que aconteceu também em termos do acervo disponível lá pelo PNLD no recorte 2018-2022. Tudo que foi estrategicamente alvejado através dessa chamada guerra cultural, né? Os títulos que foram tirados, eu também tenho umas publicações sobre isso, mas, enfim, para dizer que acho que é fundamental a gente retomar estratégias aparentemente simples, inofensivas, como esse enfrentamento pela literatura, e agora a gente tem uma abertura, alguma porosidade. Então, é fundamental que a gente faça isso acontecer nas escolas, né? Mais e mais. Não sei se era essa pergunta exatamente que... Acredito que sim. Acho que a mesa... A gente termina o dia de hoje, né, com uma mesa que faz a gente olhar um pouco para essa dimensão ampla e estrutural de movimentos que acontecem e que chegam na escola. E que, se a gente não estiver atento, muitas vezes a gente só roda a roda. Né? Como que a gente faz para rodar essa roda diferente? Né? E a professora Rosângela traz aqui a necessidade da continuidade da resistência, a professora Heloísa também trazendo essas estratégias, estratégias muito relacionadas a resistir ao que vem, e que eu acho que é o mais difícil, que é, ao mesmo tempo em que a gente resiste ao que vem, a gente construir algo novo e diferente, que é promover algo diferente, para além de lutar só contra o que está vindo. Né? E eu acho que, quando a professora Luciene antes traz a mesa das equipes de ajuda, a gente vê isso. A gente está promovendo convivência com as equipes de ajuda, com as comunidades, né, que também estão lutando contra as situações de violência. E aí, quando a gente pensa, né, Lu, nas comunidades e na ampliação dela, e a professora Rosângela faz esse convite, vamos olhar para os professores, essa é justamente a proposta. A gente entende que não dá para ficar mais só com os estudantes, a gente precisa de uma comunidade. A Bell Hooks, ela vai falar que a gente precisa ensinar comunidade.
porque a gente tem perdido o nosso senso de pertencimento. Então, como que a gente vai ampliando tudo isso? Eu acho que a gente vai ter um dia lindo amanhã para poder discutir mais sobre essa ampliação desse sentimento de comunidade, dessas estratégias de luta, sejam elas explícitas, sejam elas de resistência, sejam elas em que a gente vai fazendo o caminho de ir molhando todo mundo, pode ser um molhar assim, mas pode ser um molhar infiltrado. Vocês já viram o estrago que faz uma infiltração? Né? Então, sigamos para amanhã, quem sabe a gente continue pensando sobre essas questões. Queria agradecer à professora Heloísa, agradecer à professora Rosângela e agradecer a vocês. Vou passar para a minha querida amiga Danila para finalizar. Obrigada, Elvira. Entre a roda de agradecimentos também faço os meus cumprimentos à mesa. Acho que não tinha maneira melhor da gente finalizar o primeiro dia. E é isso. Com essa mesa, nós finalizamos essa jornada no dia de hoje. E nos vemos amanhã, às 9 horas. Muito obrigada, pessoal.